Oi, gente! Oi! O Caio novamente na telinha de vocês. Fico muito contente. Sejam bem-vindos ao nosso canal Caio Alemão. E olha, gente, a grande transformação está em andamento, numa velocidade incrível, que assim a gente nunca podia ter imaginado. E a gente sente em todos os setores que a mudança é forçada e uma data fixa também já tem para terminar essa mudança, 2030. Servus. Vocês sabem que normalmente essas datas não correspondem com a verdade. Normalmente não é conseguido fazer qualquer tipo de transformação numa data fixa, mas se isso leva 2, 3 anos a mais ou não, isso na verdade também não interessa, porque a gente sente a mudança. E sente na própria pele, como também em grande estilo em outros sentidos. Entende? Por exemplo, aquisição organizada do fornecimento mundial de fertilizantes. Umas semanas atrás já falei sobre os fertilizantes, sobre os problemas que o Reino Unido teve porque 2 fábricas ameaçaram a fechar, do mesmo proprietário, né? Lógico, né? E gente, nesse vídeo também comentamos quanto fertilizante o Brasil importa de fora, e a gente, claro que a gente não pode saber disso tudo, né? Mas a gente fica de boca aberta quando a gente fica sabendo que algumas empresas dominam completamente o mercado. E não assim 30%, não. 70%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e assim vai. É que a gente não pode imaginar que uma fabricação de uma empresa só pode produzir tanto. Mas no passado eu já vi documentários sobre produção de pão, que realmente atrás eles levaram caminhões, não é um caminhão, caminhões com carga de trigo, por exemplo, e na frente saíram os pãezinhos. E não só alguns, não, milhares, gente, milhares que realmente, e tudo automatizado. A escassez global de energia que aumentou o preço do carvão, do petróleo e do gás natural nos últimos meses é uma consequência previsível da louca busca de políticas econômicas de carbono zero, nas quais governos tolos subsidiaram uma parte crescente da geração de eletricidade a partir de energia solar e eólica não confiável. Uma consequência foi o aumento de 5 vezes no preço do gás natural, ou metano, em todo o mundo. Isso se estende da China para a União Europeia, para os Estados Unidos e mais além. Uma consequência dessa escassez de gás natural e da explosão dos preços é uma crise crescente na produção global de fertilizantes agrícolas. Tudo isso pode não ser uma consequência. Ela se encaixa na agenda do Fórum Econômico Mundial, do grande turno da ONU 2030. Os fertilizantes à base de amônia, feitos de nitrogênio, o principal componente de nosso ar, portanto, nunca em falta, e gás natural, ou metano, são responsáveis por quase 70% de todos os fertilizantes utilizados para apoiar as principais culturas agrícolas como trigo, milho, arroz e até mesmo café. Como os preços do gás natural dispararam de 300% a 500% nos últimos meses, isso teve um impacto devastador na produção global de fertilizantes, onde o gás natural representa cerca de 80% do custo de produção de fertilizantes. Morgen! De fertilizantes à base de amônia.
Amônia. Às vezes fica difícil para mim, né? Mas vocês têm muita paciência comigo e por isso mais um grande obrigado a todos vocês pelo carinho e pela compreensão e paciência comigo. Quando o furacão Ida atingiu a Louisiana em 25 de agosto, o maior complexo industrial de amônia do mundo, de propriedade, escutam bem, da CF Industries, foi fechado por razões de segurança e reiniciado apenas 10 dias depois. Curiosamente, ao mesmo tempo, duas outras fábricas pertencentes às mesmas indústrias da CF, as do Reino Unido, lembram bem talvez do meu vídeo falando dessas fábricas, anunciaram que fechariam mais duas fábricas de fertilizantes em 22 de setembro. Citando como motivo os altos preços do gás natural, apesar de sua fábrica na Louisiana ter acabado de sair de operação por 10 dias. As duas fábricas fornecem cerca de 2/3 da demanda doméstica de fertilizantes no Reino Unido. O governo foi forçado a fornecer subsídios de emergência às indústrias da CF para reiniciar temporariamente uma das duas fábricas a fim de aliviar a pressão. O efeito combinado dos 3 grandes fechamentos do mesmo grupo agravou a crise no fornecimento global de fertilizantes. Talvez seja apenas uma coincidência que os 2 maiores acionistas da CF Indústrias sejam a Vanguard e a BlackRock. Sobre isso eu também já fiz um vídeo. Se vocês têm interesse, vão lá, procuram os vídeos. E muito interessante quem domina os mercados internacionais, BlackRock e a Vanguard. A crise continua a se agravar. No início de outubro, a gigante química alemã BASF anunciou o fechamento da produção de fertilizantes de amônia na Bélgica e na Alemanha por um período indefinido. Isso também afeta a produção do ativo para combustíveis diesel à base de amoníaco AdBlue. Então vocês veem, uma coisa encaixa na outra, e se um produtor grande cai fora, isso afeta também outros setores, porque é precisado para outros produtos também. Morgen! Os outros encerramentos estão em andamento na Achema, na Lituânia, e na OCI, na Holanda. A Yara Internacional está reduzindo 40% da sua produção de fertilizantes de amônia na União Europeia. A Fertiberia, na Espanha, está fechando uma fábrica, assim como a OPZ, na Ucrânia, um importante produtor de fertilizantes. Na Áustria, a Borealis AG parou a produção e o maior produtor alemão de amoníaco, SKW Pisteritz, reduziu a produção em 20%. E você sabe, né? Fertilizantes são necessários para a produção mundial de comida. Se a gente não tiver fertilizantes, eu sei que a gente pode plantar de outra maneira, mas em grande estilo fica difícil. Agravando a crise global de fertilizantes. Olha, o campeão aqui, o Hubert novamente. Bom dia. Dessa vez de bicicleta. Sag mal, herzliche Glückwünsche für die WM-Qualifikation. Die spielen gegen Deutschland wahrscheinlich. Ele quer passar os parabéns para a qualificação da Copa Mundial e diz que provavelmente eles vão jogar contra a Alemanha. Lembrando, né, dos 7-1 que o Brasil sabe, né? Esses alemães são fogo, né? Okay, alles klar bei dir? Bei so einem scheiß Wetter bist du unterwegs? Immer. Klar, logisch. Du ja auch? Ja. Trennt uns ja nicht. Aber ich kriege ja kein Geld dafür. Hubert, Pfitti. Pois é, esse foi o nosso Hubert. Sempre
on the road again, né? Toda a vida na estrada. Que nem o Caio também, muitas vezes, né? Pois é, gente. Agravando a crise global de fertilizantes, a administração Biden impôs sanções ao governo bielorrusso em agosto, nomeando especificamente Belaruskali, ou OAO, o quarto maior produtor mundial de fertilizantes, por apoiar o regime bielorrusso às custas do povo bielorrusso. Muito legal, né? Belaruskali controla cerca de 1/5 do mercado mundial de fertilizantes potássicos. Essas coisas a gente não sabe, né, gente? Mas de repente, quando aperta, a gente fica, felizmente, sabendo dessas empresas que dominam o mercado mundial. A gente não pode acreditar que nós estamos indo para 8 bilhões de pessoas e certas indústrias dominam realmente o mercado. Para mim é inimaginável. Mas é assim, gente. É assim. Os fertilizantes nitrogenados são de longe os mais utilizados na agricultura mundial, sendo responsáveis por cerca de 3/4 de todos os fertilizantes comerciais. Desde o desenvolvimento do processo Haber-Bosch na Alemanha, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a produção artificial de fertilizantes nitrogenados tem apoiado o enorme aumento da produtividade na agricultura. O fertilizante nitrogenado é produzido a partir do amoníaco, obtido pelo processo Haber-Bosch. Esse processo é muito energético e utiliza gás natural, ou seja, metano, como um fornecedor de hidrogênio. Esse amoníaco é utilizado como matéria-prima para outros rendimentos das culturas, para outros fertilizantes nitrogenados, tais como nitrato de amônio, anidro e ureia. Os rendimentos das culturas tornaram-se fortemente dependentes de fertilizantes nitrogenados desde a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que o rendimento médio do milho dos Estados Unidos diminuiria em 40% sem fertilizantes nitrogenados. Nisso tem que falar que a gente assusta porque os Estados Unidos dominam, né, na produção de milho. Eu acho que o grande mercado mundial, né, então dá um choque. Ao mesmo momento, eles dominam tanto os mercados que, por exemplo, no México, que também plantou milho próprio, eles entraram no mercado com tão baixos preços que muitos dos produtores também foram pro pau. Então, na verdade, nisso tudo também tem um lado bom. Só que quanto tempo leva para o mercado nacional se poder recuperar? Essa é a grande pergunta, né? Porque depois que for estragado, para o mercado se recuperar, pode levar tempo. Mas isso só no lado, isso fiquei sabendo uns tempos atrás. E como em tudo, no mundo todo, pescaria, etc., as grandes indústrias chegam lá, tiram a base da sobrevivência das pessoas e acabam com essa base também, né? Então, às vezes, nisso tudo que eu passo também, a gente tem que ver os lados positivos também. Estima-se que talvez metade da população mundial esteja agora dependente de fertilizantes nitrogenados. De acordo com estudos publicados na revista Nature, em 2008, 48% da população mundial dependia de fertilizantes nitrogenados para se alimentar diariamente. 2008, se passaram 13 anos, imagina agora. Isso significa que, em 2015, o fertilizante de nitrogênio forneceu alimentos para 3,5 bilhões de pessoas que, de outra forma, teriam morrido de fome. Então, vocês também podem ver que cada vez mais é importante de conseguir um terreno, né? Porque vocês sabem, a gente pode plantar sozinho, talvez não com uma
safra grande, mas a gente tem condições, por exemplo, pelo lixo orgânico que a gente produz, pelo lixo humano, em últimos casos, que a gente produz, né? E assim também tentar se salvar disso tudo. A decisão de Pequim nas últimas semanas de restringir severamente ou congelar as exportações de fertilizantes é outro choque para a crescente escassez global de fertilizantes. As razões são muitas, desde a escassez de carvão e gás natural para eletricidade, até uma tentativa de controlar a inflação em casa em pânico. As enchentes de verão recordes na província de Henan atingiram o coração da região de grãos da China. E o governo lançou uma campanha exortando os cidadãos a se submeterem a uma Clean Plate Campaign 2.0 para acabar com o desperdício de alimentos, o que alguns acreditam ser uma forma de mascarar graves falhas na colheita. China, Índia e os Estados Unidos são de longe os maiores usuários de fertilizantes nitrogenados do mundo, medidos em toneladas por acre. A China é também um dos maiores exportadores de fertilizantes e o governo chinês anunciou em setembro uma proibição de exportação de fertilizantes nitrogenados e fosfatados até junho de 2022. Então pensam bem, junho vai levar 8 meses ainda, no mínimo, até então começar a exportar de novo, até chegar nos pontos principais, até ter uma safra. Olha, um ano e meio, nós vamos estar nessa crise provavelmente. Diante do aumento dos preços globais do gás natural e do carvão, de eletricidade, que a China importa, o país tem sofrido interrupções significativas de energia elétrica, já que as empresas de eletricidade preferem fechar em vez de vender energia com prejuízo. Uma consequência da complexa crise é a proibição das exportações de fertilizantes. A China é o maior exportador de fertilizantes de nitrogênio ureico, responsável por quase 1/3 da oferta mundial. E é também um grande produtor de fosfato. Hoje, novamente, um vídeo diferente. Na Bavária, no sul da Alemanha, os agricultores não poderão comprar fertilizantes até pelo menos o próximo verão. A disseminação da crise mundial de fertilizantes levará a perdas acentuadas de milho, trigo, arroz, café e outras culturas em 2022. Isso vem em meio à pior inflação de preços de alimentos em décadas, exacerbada por medidas de austeridade e perturbações no comércio marítimo global. Então, tudo isso encaixa uma coisa em outra, gente. Percebem isso? Fazem o estoque de comida, se preparem, gente. Nós também sempre de novo começamos a melhorar o nosso estoque e as coisas podem realmente ficar muito feias. A razão para a crescente crise global de falta de fertilizantes e a explosão de 5 vezes o preço do metano ou gás natural, como é normalmente chamado, isso tem suas origens nas deliberadas políticas verdes anti-carbono. Quem diria, né? Da administração Biden e da União Europeia com seu programa Fit for 55, para reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030. Engole essa. Incluindo metano ou gás natural. A administração Biden impulsionou o desinvestimento em gás xistoso nos Estados Unidos e a expansão forçada de energia verde altamente subsidiada como eólico e solar levou a uma rede elétrica não confiável. Quando o vento não sopra ou o sol não brilha, há uma falta de energia elétrica alternativa. O armazenamento é um grande problema. Não era tão crítico quando a energia solar ou eólica era apenas uma ínfima parte da rede.
Mas hoje, em países como a Alemanha, dependente de energia, as alternativas podem ser responsáveis por 42% do consumo bruto de eletricidade, enquanto as usinas nucleares e a carvão são tributadas até a extinção na esteira da mania do carbono zero. Os preços do petróleo e do gás natural estão disparando. Como resultado, novos investimentos na exploração de hidrocarbonetos caem e o fornecimento é limitado justamente quando todos precisam dele. Se ali, por trás disso tudo, não há uma certa coincidência? Pois é. A crescente crise na produção global de fertilizantes se encaixa perfeitamente na Agenda 2030 da ONU para a agricultura sustentável, através da qual globalistas como o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab e o BlackRock de Wall Street, o maior fundo de investimentos privado do mundo com 9 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão, buscam uma redução dramática na produção de carne para substituí-la por carne falsa, cultivada em laboratório ou até mesmo por insetos como fonte de proteína. A agricultura e a produção de carne em particular está cada vez mais demonizada como supostamente uma das principais causas do aquecimento global. O metano é agora um dos principais alvos da Agenda Verde dos Estados Unidos e da União Europeia. Na recente conferência COP26, talvez vocês lembram ainda, da ONU sobre aquecimento global, cerca de 100 nações assinaram uma proposta conjunta União Europeia e Estados Unidos para reduzir as emissões de gás metano em 30% até 2030. Espera-se que os ataques governamentais e não governamentais ao nosso sistema alimentar aumentem, elevando os preços dos fertilizantes, fazendo campanhas contra a carne e exigindo uma agricultura sustentável para aumentar ainda mais nossos custos dos alimentos agora em alta. A chave para esse ataque é o Green New Deal, a guerra contra o petróleo, gás e carvão, o sistema energético de baixo custo que tem estado no coração da economia global de hoje e escapar da pobreza desde a Segunda Guerra Mundial. Se preparem, só posso mais uma vez alertar vocês, aqueles que têm, para depois também talvez ajudar aquele que não tinha condições, aquele vizinho, aquele membro da família, etc. Aquele amigo, né? Nós temos que nos preparar. Ainda há tempo, gente, mas a onda, o tsunami que vem vindo, que vem se preparando, está aí, ó, está crescendo e uma hora ele vai passar por tudo e vai levar a gente junto, querendo ou não. Nós somos um peixinho no mar, né? Ó, uma bola de ping-pong. Situação difícil, né, gente? Mas eu tenho certeza que todos nós vamos passar por isso. Nós já passamos na nossa vida por tantos obstáculos. Esse não vai ser o último que nós vamos conseguir superar. Um grande abraço, gente. Até no próximo vídeo. Fiquem ligados. Nós vamos trazer mais informações para vocês. Até mais, gente. Valeu!